Olá, meus amores! Bom dia para quem está me assistindo de dia e boa tarde para quem está me assistindo de tarde. Vamos dar início à nossa aulinha de revisão da disciplina de matemática. Vamos revisar todo o conteúdo visto até aqui. Vamos dar início com a nossa revisãozinha, falando sobre aula de recuperação, falando sobre antecessor e sucessor. Sabemos que antecessor é quem vem antes, sucessor quem vem depois. Antecessor antes, sucessor depois. Antes do número 4, o antecessor de 4 é o 3, o sucessor 5. Antecessor de 30, 29. Sucessor, 31. Antecessor de 12 é o 11. Sucessor, 13. Quem vem antes do 37, 36. Quem vem depois, 38. Antes do 18, 17. Depois, 19. Antes do 29, 28. Depois do 29, 30. Antes do número 2, 1. Depois do 2, 3. Antes do 33, 32. Depois, 34. Antes do 15, 14. Depois, 16. Antes do 17, 16. Depois, o 18. Vamos falar agora sobre um pouquinho do nosso materialzinho dourado. Dezenas, unidades e centenas. Cubinho com uma unidade quer dizer uma unidade. Barra, a barrinha quer dizer uma dezena, porque cada quadrinho desse corresponde a 1. E quando ela é uma barrinha, é 10. 10 unidades. Placa, quando temos a placa, ela é completinha, como a tia mostrou várias vezes a vocês, é uma placa que tem 100 quadrinhos, 100 unidades, tá bom? Repetindo, cubinho quer dizer uma unidade, um quadradinho desse. Barra quer dizer uma dezena, porque eu aqui tenho uma barra. A placa completa quer dizer centena, que tem 100 quadrinhos. Classe das unidades simples. Dizemos, temos primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Primeira ordem quer dizer unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Como aqui, ó. Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Agora vamos falar sobre ordem crescente e decrescente. Crescente quando vai crescer, decrescente quando vai diminuir. Bom? Crescente é do menor para o maior. Eu estou aqui no menor e vou subindo até chegar no maior. É uma ordem crescente. A ordem decrescente vai do maior, que está lá no topo, para o menor. Eu vou descendo, voltando, então é decrescente. Quando eu cresço, é crescente. Quando eu desço, decrescente. Como os números aqui, ó. Vai do 1 ao número 5. Eu estou crescendo, Então é crescente. Quando eu volto do 5 para o 1, é decrescente. Estou voltando os números. Vamos agora falar sobre a capacidade de litro. Os líquidos, de modo geral, tomam a forma dos recipientes que os contêm. Veja, são esses recipientes aqui, ó. Várias formas e vários modelos. A capacidade é uma grandeza que podem ser medida em metros cúbicos,
seus múltiplos e submúltiplos. O litro também é usado como unidade de medida de capacidade. Então, o litro é a quantidade de líquido que temos no recipiente. Medidas de comprimento. Podemos utilizar vários instrumentos para medir comprimento, né? Observe. Temos a fita métrica. Aqui é uma régua, que é tipo uma varetazinha que é usada como régua. Temos a fita métrica de tecido, que é aquela que a gente puxa de dentro de um bichinho preto, né? Que se chama trena, um bichinho preto que a gente usa para construção também. Ela é uma trena, que ela fica dentro, a gente vai puxando para medir. Ela é parecida com a fita métrica, mas a métrica ela é molinha, ela é igual uma linhazinha que dá volta, né? A trena não, ela fica esticadinha assim. A fita métrica ela é usada por costureira. Essa daqui, essa régua, ela é para medir fitas ou tecidos. Ela é tipo uma madeirinha que tem vários tracinhos. É como se fosse uma régua feita de madeira. Ela é para medir fita, quando a gente vai comprar uma fita ou um tecido. Aí a pessoa põe ela em pé e vai medindo o tamanho que você quer. A trena, ela é usada para medir terrenos ou lotes. Temos esse outro modelo aqui também, que ele é parecido com a trena, só que ele é uma madeirinha, que ele vai dar vários dobrados. Não sei se vocês já viram, o país de vocês tem em casa. Ela é usada principalmente por pedreiros para medir paredes. Quando queremos medir pequenos comprimentos, podemos usar a régua, né? É o que a gente usa na sala de aula. A unidade de medida, vamos falar sobre a massa. Consiste em determinar a matéria que um corpo possui. Quando nós retiramos a massa, trabalhamos com unidades chamadas grama, quilograma e milograma. Lembramos que temos 1 quilo, que é QG, 1 grama e... Então, massa quer dizer a quantidade de gramas que tem. A gente pode ser também se medir, né, para saber quantos quilos a gente pesa, que é uma massa, ou 1 quilo de feijão, ou 1 quilo de verdura. Então, tudo isso são massa, chamada de quilograma. Vamos agora falar sobre números pares e ímpares. Números pares, 0, 2, 4, 6, 8. Números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9. Para sabermos par, formamos o parzinho de 2 em 2. Por exemplo, nossas mãozinhas, ela é par ou ímpar? Ela é par, porque temos duas, né? Se eu tivesse só uma mão, seria ímpar. Como eu tenho duas, é par. A nossa boca, ela é o quê? Par ou ímpar? Ímpar, porque temos só uma boca. Os nossos olhos, ele é par ou ímpar? Par, porque temos dois. O nosso nariz é par ou ímpar? Ímpar, porque só temos um. Então, tudo que podemos agrupar de 2 em 2 se torna par. Quando não conseguimos agrupar, se torna ímpar. Como, por exemplo, os sapatos aqui, ó. Tem 2 grupos e cada grupo tem 2 sapatos. Então, é par, né? Cada grupo ficou com 2 sapatos. Temos aqui esse outro exemplo. Temos 3 sapato aqui, tamanho, sandália. Formei um grupo com 2. Deu para formar outro grupo? Não. Então, esse daqui, essa sandália verde, não é par, porque ela está faltando um outro pé. Então, ela se tornou ímpar. Então, esse número de sandália se torna ímpar, porque eu só fiz um grupo de 2. Vamos agora relembrar adição e subtração. Na adição, não esqueça, sempre vamos juntar. Tenho 6, vou
juntar mais 4. Vai ficar quanto? 10. Temos o quê? Parcela, soma o total, que é os termos da adição. Subtração, eu vou tirar. Eu tenho uma determinada quantidade e vou tirar. Temos 6 laranjas, tiro 2, ficou 4. Então, quando eu tiro é subtração. Estou diminuindo a quantidade que eu tenho. Termos, diminuindo, subtraindo, resto ou diferença. Probleminhas de adição e subtração. Havia duas meninas. Número 2. Chegou, mas uma. Ficou quanto? 2. Tinha 2. Chegou uma. Ficou 3. Porque eu vou juntar. Haviam 2 corujas. Chegaram mais 2. Quantas corujas são no total? Vou juntar, porque tinha e chegou, juntei, ficou 4 corujas. Havia 3 cachorrinhos. Chegaram 2. Quantos cachorrinhos no total? Junto. 3 mais 2 fica 5. Então, temos 5 cachorrinhos. Essas são adições. Vamos agora para os próximos exemplos, que são subtrações. Havia no galho 4 passarinhos. Voaram 2. Desses 4, voaram 2. Ficaram quantos? 2. Porque eu estou tirando. Eles tinham 4 pássaros, voaram 2. Ficou 2. Haviam 6 crianças brincando de roda. Uma criança saiu. Ficaram 5 crianças. Haviam 10 ovos numa cesta. Foram usados 5 ovos para o bolo. Ficaram quantos? 5. Então, eu estou tirando. Quando eu tiro, é subtração. Vamos relembrar a nossa tabela dos numerais de 0 a 100. Vamos contar junto com a tia. Temos os números em cima e embaixo a escrita de cada número. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Chegamos ao fim da nossa correçãozinha de... correção não, desculpe, criança. Da nossa aula de revisão, aula de explicação para revisar todo o conteúdo já visto. Agora vocês vão responder o TD de matemática e espero que tenham bastante atenção e capricho para que você possa atingir a nota necessária, tá bom? Um grande beijo e até mais. Tchau!